Gente, tudo bem? Vamos conversar sobre constelação familiar? Hoje eu queria falar sobre um comentário que eu recebi, uma dúvida, um pedido de esclarecimento que eu recebi e que eu acredito que talvez seja dúvida de muitas pessoas, porque já me perguntaram isso em outros momentos, diversas vezes, e aí eu já fiz até um workshop falando sobre isso. E acho que é um tema legal de falar, que é sobre pertencimento, mais especificamente sobre relacionamentos anteriores. A gente acha que a teoria do direito de pertencer é muito bonita, a gente acredita que é muito realmente legal, interessante a gente pensar em todos como todos tendo o direito de pertencer. Mas quando a gente começa a olhar para nós e para algumas questões difíceis que nós temos, e quando eu falo nós, eu me incluo mesmo nisso, a gente começa a ver que não é tão simples, né? E que talvez por isso, talvez por isso que a gente tenha que estudar, tenha que entender, tenha que assimilar dentro da constelação familiar, porque tem algumas coisas que racionalmente, mentalmente são mais difíceis de perceber. Vocês sentem isso também? Porque racionalmente a gente consegue explicar muita coisa. Só que aí quando a gente vai para o campo da emoção, a gente não consegue explicar. E aí a gente sente e a gente não elabora às vezes as questões que a gente tem ali, dá um nó, né, na nossa cabeça. Vou dar um exemplo muito besta. Racionalmente a gente sabe que barata não faz nada. É um inseto, simplesmente é um inseto que anda nos esgotos, então a gente acha que é sujo, mas ela pode andar por ali, tal. O que a gente tem que fazer às vezes quando tem a presença de barata em casa, tem que lavar, né, limpar melhor o ambiente ou fazer uma detetização, mas barata não faz nada. Mas a gente vai explicar quando a gente vê uma barata, a emoção. Esse exemplo foi meio... Mas assim, no fundo é isso, é porque a gente, racionalmente, a gente entende, explica, mas quando tem a emoção, quando tem, né, os sentimentos por trás do nojo ou, né, o que quer que seja que a barata desperta na gente, a gente não consegue explicar. Por isso que o olhar da constelação familiar, quando a gente vai olhar para as ordens do amor, por exemplo, ela é muito bonita, a teoria é muito bonita, as ordens são muito bonitas, a ordem do direito de pertencer é muito bonita. Mas eu sempre gosto de dar exemplos, porque aí a gente começa a olhar para a nossa vida e fala, é verdade, eu tenho um caso assim comigo, eu não consigo, né? Eu não consigo exercer o direito de pertencer porque tem tal pessoa que eu excluo mesmo da minha vida. Primeiro de tudo, se esse é um tema que te interessa, já curte aqui esse vídeo, já se inscreve no canal, não esquece de se inscrever no canal, eu falo isso no começo do vídeo porque você assiste o vídeo até o final e depois chega no final esquece e vai ver outro vídeo. Se inscreva no canal, para você ser sempre notificado de vídeos novos, você clica também no sininho e aí a gente começa a falar mais sobre o tema. Uma pessoa escreveu assim para mim, ó, a Rita de Cássia. Quando se trata, eu vou colocar aqui o comentário dela aqui embaixo, tá? Quando se trata de pessoas de fora da família, tenho tido dificuldades para assimilar. Uma consteladora me disse que ex-namorados também têm o direito de pertencer. Aí ferrou, né? Tamo junto, Rita. Quem coloca aí um hashtag tamo junto, gente? É difícil, né? E eu quero então explicar o porquê e talvez trazer mais à luz esse tema e como é tão importante a gente entender a ordem do direito de pertencer, não só no racional, mas também trazer ela para a prática, né? Para nossa vida. E por que também, acho que a terceira coisa que eu vou falar, então, primeiro é a ordem do direito de pertencer, depois o porquê é importante. E depois, assim, o que a gente ganha quando a gente faz isso, tá bom? Então vamos lá, esses três temas aí, fica comigo. Primeiro, a ordem do direito de pertencer diz que todos têm o direito de pertencer. Quando a gente olha para nossa família, e o exemplo mais clássico que a gente fala, filhos fora do casamento, ou pessoas com problemas ou dificuldades com alcoolismo, com uso de drogas e tal, a gente acaba excluindo, a gente não sabe lidar com isso, a gente não consegue elaborar nossos sentimentos e a gente acaba excluindo essas pessoas do nosso sistema familiar, do nosso convívio, inclusive. Fiz várias constelações em que as pessoas falam, porque meu pai tem um filho. Aí eu falo, poxa, mas o filho do seu pai é seu irmão, né? Então, e a gente fala, nossa, é verdade, né? Então, não cai essa ficha, a gente não dá o direito de pertencer às pessoas, a gente acaba excluindo mesmo. Por quê? Porque aquilo dói, porque é difícil, eu não sei lidar quando a gente fala de pessoas, né, que com
com dependência química, tal, é difícil de lidar, então a gente exclui. Quando eu falo excluo, não é só eu não tenho convívio, mas eu também não quero saber, não quero falar, não quero ter contato, né? Eu excluo, fecho os olhos para aquilo. Então, o direito de pertencer diz que todos têm o direito de pertencer. Quando existe alguma exclusão no nosso sistema familiar, o que acontece? É como se eu tivesse um prato aqui, assim, aí eu tirei né, eu estou equilibrando um prato em cima de uns pilarzinhos, aí eu tirei um pilar, aí começa a desequilibrar. Aí existe um desequilíbrio ali. O que acontece? Uma outra pessoa, numa outra geração, num outro momento, ela vai lá e entra neste lugar para equilibrar. Só que essa pessoa, aquele ali não é o lugar dela. Então, quando a gente percebe que na nossa vida, às vezes as coisas não andam, ou nos nossos filhos, a gente percebe que eles estão, né, desenvolvendo comportamentos parecidos com pessoas que foram excluídas, ou estão querendo se excluir, é porque eles estão fazendo o papel de falar, olha, gente, vocês excluíram alguém aqui, eu estou fazendo o papel aqui para todo mundo ver, todo mundo lembrar. Agora vocês vão dar lugar? Mais ou menos isso, tá? Tudo funciona com um inconsciente coletivo. As pessoas não fazem isso propositalmente, fazem isso como um movimento inconsciente para buscar, de certa forma, o equilíbrio dentro do sistema familiar. Quando a gente identifica que isso está acontecendo, a gente dá lugar àquela pessoa que é o lugar dela e ao que foi excluído, e aí tudo se equilibra. Por que então que eu devo dar lugar a todos? Pausa dramática. Para que eu não cause mais emaranhamentos para outras pessoas, para que eu não cause emaranhamentos para minha vida. E, né, tem uma frase, até li hoje de manhã, hoje postei até no meu stories. Se você não me segue no Instagram, segue lá no Instagram, vou deixar aqui também embaixo o @Juliana Slicker, que eu coloco lá muitos dos livros que eu tô lendo e tal, né? E eu tô lendo um livro do Jung que ele fala isso. O conceito de certo e errado foi criado pelos homens, né? Na natureza não existe certo e errado. Quando a gente fala de, o filho fora do casamento, ou o filho do meu pai, que não é meu irmão, né? Eu tô julgando, eu tô colocando um teor, um tom de moralidade por cima. Não cabe a mim, no meu papel, fazer isso. Talvez ao meu pai e à minha mãe, se isso for algo que afetou o relacionamento deles, né? Mas não a mim aqui no meu lugar. Então, quando eu excluo, eu julgo e, portanto, eu saio do meu lugar, né? No meu lugar aqui não tem julgamento, não tem certo e errado. Tudo é como é. Agora, olhando especificamente para o que a Rita tinha falado, né? Ex-relacionamentos. Por que eu excluo ex-relacionamentos? E um ex-relacionamento, eu estava explicando com um exemplo da família, tal, que é mais fácil. Mas quando eu olho para ex-relacionamentos, é a mesma lógica. Por que um ex-relacionamento tem o direito de pertencer? Porque ele fez parte. Né? Quando eu começo a falar da ordem do direito de pertencer, toda vez que eu começo a falar da ordem do direito de pertencer, eu falo tudo tem o direito de pertencer. Todos os pensamentos, todos os sentimentos, toda a raiva, todo o amor, tudo, inclusive os ex-namorados, ex-relacionamentos. Por quê? Porque é como é, ou foi como foi. Foi ruim ou foi bom? Foi. Era um relacionamento abusivo, era um relacionamento agressivo, me deixou marcas, mas foi. Excluir significa que eu quero apagar. Se eu apago, eu já não sou quem eu sou. Aquele relacionamento, por mais, e aí vamos pensar, é um relacionamento de agressão, né? Por mais que tenha sido um relacionamento ruim de agressão, ele me ensinou algo. Ele me fez crescer, ser quem eu sou hoje, de alguma forma. Eu aprendi a me proteger de relações assim, me fez eu perceber, né, a índole das pessoas, ou conhecer melhor as pessoas. Tudo que aconteceu me serviu de algo para o meu crescimento. Por isso que a gente fala que não tem certo e errado. Tudo é como é. No caso de uma agressão física, de uma questão mais séria no relacionamento, existe a justiça para julgar, né? E existem ferramentas e mecanismos que você pode, né, buscar. Olha, tive uma agressão, fui lá, prestei queixa, eu pedi a medida protetiva, enfim. Existem formas quando tem o julgamento por trás, mas o julgamento vai para a justiça. Eu aqui no meu lugar, eu vejo que esse relacionamento, como aconteceu, eu cresci, eu aprendi, eu vi algo para mim. Então ele pertence. Dar o direito de pertencer não quer dizer que eu gostei. Quer dizer, e eu estou dando um exemplo negativo. Eu posso ter tido um relacionamento que foi fantástico, que foi maravilhoso, mas acabou. Por alguma razão ele acabou. Ele também tem o direito de pertencer. E por mais que possa sofrer por lembrar que poderia ter dado certo, mas não deu, ele acabou. Então ele também tem o direito de pertencer.
Tá vendo? A gente nunca pode estender a medida para um lado ou para o outro e a gente nunca pode se prender a um relacionamento. E aí eu já tô entrando no terceiro ponto que eu falei que eu ia falar 3 pontos, né? O primeiro que é o direito de pertencer, o segundo porque ele é importante, e o terceiro o que eu faço quando eu dou o direito de pertencer, porque é bom eu dar o direito de pertencer, porque significa que aquilo tá lá, existe um lugar e eu não me importo mais com aquilo. Se eu fico preocupada em excluir, se eu fico preocupada em ter raiva, se eu fico preocupada em ficar triste, eu ainda tô lá remoendo, eu ainda estou naquele lugar, eu ainda não voltei aqui pro meu centro. Quando eu dou o direito de pertencer, é como se falasse, tudo é como é, tudo foi como foi, tá tudo certo, agora eu consigo seguir a minha vida no meu lugar, livre de emaranhamentos, tá bom? Rita, espero ter te ajudado, querida, espero ter ajudado também você que tá aqui vendo esse vídeo comigo. Escreve aqui se esse vídeo te ajudou, comenta, coloca, né, se você tem algum caso parecido e se você tem alguma dúvida, se você quer sugerir algum outro tema, não esquece de colocar aqui no vídeo, tá bom? Espero você no próximo vídeo e se inscreva no canal, não esquece de se inscrever no canal. Espero você. Beijo, tchau, tchau.